Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Na semana do dia 13 até o dia 18 de fevereiro de 1922, ocorreu a Semana da Arte Moderna em São Paulo. Foi uma semana importantíssima, de grandes transformações, não só na questão artística, mas em toda a questão cultural brasileira, na visão, da arte brasileira naquele momento, onde alguns artistas eternizados na história, como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Heitor Villa-Lobos, participaram dessa semana, participaram desse movimento para criar uma nova característica na arte brasileira. Então, vamos aprender com o professor Marcelo Rosa. A Semana de Arte Moderna surgiu de um pensamento, de um contexto na história do Brasil que já vinha caminhando, desde o início do século. Mas antes de eu continuar essa aula com vocês, deixa eu perguntar uma coisa. Você já se inscreveu no canal? Você já deu like no vídeo? Já compartilhou esse vídeo para transformar esse canal numa realidade? Se ainda não, se inscreva, deixe seu like, é muito importante para o canal a sua inscrição e o seu like para poder fazer desse canal realmente se tornar muito maior. Então, conto com vocês nessa e vamos junto. Tá legal? Bom, os artistas envolvidos nessa Semana de Arte Moderna, eles propõem uma visão de arte mais inovadora, inspirada nas vanguardas europeias. Que vanguarda europeia? Bom, existiam vários estilos que surgiram na Europa naquele momento, como, por exemplo, o surrealismo, o cubismo, o dadaísmo, o futurismo, enfim, diversas características artísticas que já avançavam na Europa naquele momento. Enquanto isso, o Brasil ficava apenas naquela mesmice, colocando ali as mesmas características conservadoras dentro da arte e tudo mais. E o contexto do Brasil, o contexto que o Brasil se caminhava naquela década de 20, era um momento de grande transformação. Por exemplo, aquela política do café com leite, a República Velha, a República Oligárquica, caracterizada no Brasil nesse período, a República dos Coronéis. E para quem quiser saber mais da República dos Coronéis, vai lá nos cards, lá tem uma aula que eu falei sobre isso aqui no canal, acessa lá e assiste, tá certo? Ó, essa República Velha, essa República dos Coronéis, ela tinha essa característica da política do café com leite, de um revezamento no poder entre as oligarquias de São Paulo e de Minas, certo? E essa política, ela já vinha na década de 20, mais precisamente em 1922, ela já vinha num período já, caindo, já em decadência dessa política, Era um momento onde o governo do presidente Epitácio Pessoa estava encerrando, era o último ano do governo do Epitácio Pessoa, e aí assumiria o presidente Arthur Bernardes, que vai ser o penúltimo presidente da República Velha. E, curiosamente, o governador do estado de São Paulo, onde ocorreu a Semana de Arte Moderna, no Teatro Municipal de São Paulo, era o então governador Washington Luiz. Coincidentemente, o último presidente da República Velha, que foi derrubado pela Revolução de 1930 de Getúlio Vargas, Já vou pedir desculpa um pouquinho pelo áudio, a gente está aqui em um ar livre, gravando num cenário legal para vocês aqui, e aí tá um ventinho e tal que pode atrapalhar um pouco o áudio, mas nada que nos tire, a vontade de estar aqui com vocês hoje, beleza? E aí então, essa transformação da questão do fim do coronelismo, essa derrocada da política do café com leite. Em 1922, já fazia 4 anos que a Primeira Guerra Mundial já havia terminado. A Primeira Guerra terminou em 18, então já havia uma nova influência mundial pós-Primeira Guerra, e aí com certeza essa influência já estava chegando no Brasil. Além do que havia toda essa insatisfação, principalmente dos artistas e dos intelectuais, em relação a esse cenário brasileiro de coronelismo, de República Velha e de tudo que eu falei para vocês agora há pouco, certo? Então todas essas questões levaram a diversas manifestações. E a Semana de Arte Moderna foi mais uma dessas manifestações, uma manifestação que, levou uma manifestação diferente, uma manifestação cultural, artística, onde houve ali,
uma nova forma de expressionismo da arte brasileira, uma arte mais abrasileirada, como os artistas da época haviam afirmado que seria, né, essa Semana da Arte Moderna. Outra questão está na característica antropofágica da arte brasileira. Como assim antropofágica, Marcelo? A arte é uma arte devoradora, queria devorar os estilos anteriores, queria devorar o sentimento da população em torno daquela nova expressão de arte do Brasil. Então, na verdade, a Semana de Arte Moderna ela foi importante por isso, por toda essa transformação, por todo esse contexto que cercava o Brasil na época, né? Por toda essa influência das transformações mundiais em relação principalmente ao pós-Primeira Guerra, né? O que a gente chama de período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda. Então, nesse pós-Primeira Guerra, toda aquela transformação que o cercava, o fim dos impérios, né? O desenvolvimento do nacionalismo, né? E aí chega ao Brasil esse conceito de nacionalismo muito forte, representado pela arte e tudo mais, né? E aí, claro que, né, o governador do estado, Washington Luiz, ele vai apoiar o movimento da Semana de Arte Moderna, embora ela seja toda essa manifestação, todo esse rompimento, né, com tudo aquilo que o Washington Luiz representava na política do café com leite, mas ele apoiava o movimento até porque os artistas eram descendentes de cafeicultores, né? Então, né, ficava tudo ali na mesma panela. Na verdade, né, os artistas no Brasil, na época, eles eram oriundos de famílias ricas mesmo. Infelizmente, né, as famílias mais pobres, eles não tinham condições de participar ou de desenvolver essa liderança artística. Você tinha um artista ou outro ali, mas a grande maioria, principalmente dessa liderança da Semana de Arte Moderna, ela foi a liderança voltada para essa política cafeicultora no Brasil, que durou muitos anos, certo? E aí, então, uma curiosidade, né? A Tarsila do Amaral, que é tão conhecida, ela é o símbolo do modernismo brasileiro, ela não participou do evento da Semana de Arte Moderna porque ela estava em Paris. Mas, né, uma das obras mais conhecidas desse período modernista do Brasil é o quadro Abapuru, que, né, simbolizado, eternizado, né, pela Tarsila do Amaral. Tá legal? E para finalizar, né, esse assunto com vocês, eu não podia deixar de trazer esse assunto para trabalhar no canal. Estamos celebrando o centenário da Semana de Arte Moderna, né? Repito, no dia 13 a 18 de fevereiro de 1922, hoje já estamos em 2022, mas o centenário da Semana de Arte Moderna, que foi importante, foi um movimento transformador, foi um movimento de contestação, foi um movimento que elevou a condição da arte brasileira a uma nova identidade. Pega a obra do Mário de Andrade, por exemplo, famosíssima, o Macunaíma. Pronto, nasceu. Chora não, irmãozinho, chora não. Feiura não é documento. Que nome ele não vai ter, não? Macunaíma. Foi o primeiro anti-herói brasileiro, né? Então, assim, tudo isso é uma representação da Semana de Arte Moderna para vocês. E mais uma curiosidade da época de 1922, completaria-se o centenário da independência do Brasil. Olha que coisa, né? Em 1822, o Brasil se tornaria independente na mão de Dom Pedro I. Em 1922, aconteceria a Semana de Arte Moderna. E em 2022 estamos aqui no canal celebrando esse centenário, né, da Semana de Arte Moderna, e futuramente também falaremos mais do bicentenário da independência do Brasil. Mas enfim, galera, esse era o recado, a aula era essa, falar um pouquinho da Semana de Arte Moderna, né, a semana que mudou a história da arte brasileira, uma semana de grande contestação e movimento artístico, né, abrasileirado, que deu uma cara nova para a arte brasileira. Então, essa era a aula, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e até a próxima. Valeu!